Apocalipse capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Versículo 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, João, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Verso 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Nesse capítulo, último capítulo do livro de Apocalipse, nós podemos ver duas partes nítidas, duas divisões,
A primeira parte, os versículos 1 a 5, é a continuação da descrição da Cidade Santa que nós temos estudado já no capítulo 21. E agora, nessas últimas partes da descrição, os versículos 1 a 5, é a descrição mais da parte central da cidade, no trono de Deus e do Cordeiro, e o rio que sai do trono, que desce pela praça, e também a descrição da árvore da vida em ambas as margens do rio. O restante do capítulo, os versículos 6 até 21, são as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo para a igreja, especialmente trazendo 3 vezes a sua promessa consoladora de voltar outra vez sem demora. Eis que venho sem demora. Vamos então olhar versículo por versículo. Versículo 1. Agora João ele viu o centro da cidade, onde há o rio da água da vida brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nós já temos meditado um pouco como que não tem mar e também não tem mais o sol. Esse sistema da chuva que nós conhecemos, que é a fonte de toda a vida humana aqui na Terra, não existirá mais na eternidade. Mas aqui nós vemos outra fonte pura, que vem do trono de Deus mesmo, eternamente. Um rio de água da vida. Um rio, na Bíblia, sempre fala de tranquilidade. Tranquilidade. E eu gostaria de ler sobre isso no Salmo 46, versículo 4. Salmo 46, versículos 3, 4 em diante. Salmo 46, entrando no versículo 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Verso 5: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, Davi já escrevia sobre esse rio que João está vendo aqui agora. Assim, esse rio brilhante como cristal da Cidade Santa indica a sua tranquilidade e a sua pureza. A água da vida, ela é usada muitas vezes na Bíblia para descrever a salvação e a vida eterna que Cristo dá de graça ao pecador que tem sede espiritual. Exemplos disso, João 4,14, não vamos ler, a conversa do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana. João 7,37 e também Apocalipse aqui no capítulo 21 e versículo 6, que já estudamos. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, embora que esse rio é um rio literal, mas ele também simboliza, representa a vida eterna, a salvação que é dada de graça pelo Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que creem nele. Essa linguagem também expressa a satisfação e o contentamento que o povo de Deus vai ter nesse lindo lugar. Nós já observamos que durante o milênio haverá grandes mudanças na Terra. E em Jerusalém, nós vimos que vai
existir, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, um rio literal saindo do templo em Jerusalém e descendo nas duas direções para irrigar a terra, descendo até o Mar Morto e também até o Mar Mediterrâneo. E essas águas que vão entrar no Mar Morto vão trazer vida para aquele mar salgado que não tem vida hoje. E ali vai existir muitas espécies de peixes, uma condição muito semelhante a essa condição da eternidade que vai existir aqui na Terra durante o milênio. Ezequiel capítulo 47, também Zacarias capítulo 14, versículo 8, descreve esse rio. Mas ali será uma condição terrestre durante o milênio, mas que se assemelha a essa condição celestial e eterna. Versículo 2. No centro da cidade, João diz que ele vê uma praça, uma linda praça. Essa palavra que ele usou aqui no grego é a palavra plateia, que significa um lugar amplo, um espaço amplo. E com árvores nas duas margens do rio da água da vida, como se fileiras em ambas as margens do rio, descendo até onde vai a toda a extensão desse rio. E ele dá o nome para esta árvore, ele descreve que essa qualidade, essa espécie de árvore é a árvore da vida. Mais uma fonte de satisfação para o povo de Deus. Árvores frutíferas são partes da criação natural, né? Fez parte desta criação e que trazem muitas bênçãos e prazer para a humanidade. Traz sombra do calor e frutos saborosos e nutritivos. A árvore da vida da cidade santa, como diz aqui, produz 12 frutos de uma só espécie de árvore. Não tem nenhuma árvore assim aqui na Terra hoje. E diz aqui que dá o seu fruto de mês em mês. Evidentemente que isso é uma comparação para que nós possamos entender que de tempo em tempo os seus frutos mudam. Nós sabemos que não existindo o Sol e a Lua, não haverá mais contagem de tempo, meses, como nós temos agora. Mas essa expressão indica uma variedade prazerosa e contínua, um ciclo. Se nós aceitarmos a cidade como literal, devemos também aceitar o rio e também estas árvores, dessa espécie árvore da vida, como árvores literais. Não existiria nenhum motivo para tentarmos entrar em simbologia a respeito destas coisas. Seria interessante lembrarmos aqui do começo da criação no Jardim do Éden, né? Em Gênesis capítulo 2, e o paralelo que existe com essa descrição. Em Gênesis capítulo 2 diz que saía um rio para regar o jardim. E também diz que no meio do jardim estava a árvore da vida. E nós vemos uma descrição muito semelhante no fim da Bíblia como no começo, embora numa esfera celestial. Então podemos dizer que a Cidade Santa é um verdadeiro paraíso. Veja o que o Senhor disse para uma das igrejas em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7. A mensagem à igreja em Éfeso, a primeira carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, que é a Nova Jerusalém. Então, todos os salvos, eles vão ter o direito de participar, de desfrutar dos frutos desta árvore da vida. Também, nós lemos no versículo 14,
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Essa frase que aparece aqui, ainda no versículo 2, as folhas da árvore são para a cura dos povos, ou como diz outro texto, para a cura das nações, tem causado dificuldade para muitos leitores, porque o próprio texto diz, no versículo seguinte, nunca mais haverá qualquer maldição. Mas isto é uma questão de tradução. Não vai ter mesmo nenhuma maldição e nem doença na eternidade. E isso tem levado muitos leitores a entender, então, que João ele está tendo uma visão aqui retroativa sobre o milênio, porque no milênio ainda haverá morte, conforme Isaías 65, 20. Mas tudo isso fica resolvido claramente quando nós olhamos a palavra grega, traduzida cura aqui, e essa palavra é terapeia, que é a palavra que nós temos no português, terapia, que seria melhor traduzido saúde ou bem-estar. Então, não seria no sentido de curar doenças, mas sim de manter o bem-estar das nações, algo sadio. Como aqui na Terra também, muitas folhas são usadas para nutrientes, né, para manter a saúde, não necessariamente como remédio para a doença. Então, seria nesse sentido a aplicação correta aqui da interpretação desses dois versículos. A ideia principal das fontes inesgotáveis do rio e das árvores da vida é a garantia da satisfação e felicidade para os povos de Deus, tanto daqueles que estão dentro como também daqueles que estão fora e que vão participar eternamente. Aqui, naturalmente, surgem algumas questões, algumas perguntas, né? Será que o povo de Deus vai se alimentar, vai comer na eternidade? São perguntas que muitas vezes eu tenho ouvido irmãos fazer. E tudo indica que sim, né? Pelos textos que temos acabado de ler, tudo indica que sim. Nós podemos lembrar também que o Senhor Jesus comeu depois de ressurrecto, né? Com os seus discípulos, João capítulo 21. E também podemos lembrar que o Senhor, na forma do anjo do Senhor, comeu junto com Abraão, em Gênesis capítulo 18. E nós sabemos que os nossos corpos vão ser semelhantes ao corpo do Senhor Jesus Cristo ressurrecto, de acordo com a primeira carta de João, capítulo 3, e também o que Paulo escreveu aos Filipenses, também no capítulo 3 e versículo 20. Nós seremos semelhantes a Ele. Então parece que não será algo necessário, como agora. Hoje, nesse corpo que nós vivemos, é necessário nos alimentarmos, senão morreremos. É uma necessidade. Mas parece que será mais no sentido de sentirmos o prazer de comer desse fruto da árvore da vida e desfrutar dessa comunhão na eternidade. Versículos 3 e 4. Essa expressão aqui, não haverá maldição. Isso é porque a maldição é resultado, desde a queda, resultado do pecado, que não haverá mais. O trono de Deus e do Cordeiro está nessa cidade santa. Então não tem mais nenhuma maldição, não existe maldição nessa cidade santa. Somente pureza e santidade. Deus habitará em perfeita comunhão com os seus povos, como vimos no início do capítulo 21. Devemos lembrar que Deus é espírito e é invisível,
Mas o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, mas ele está em forma visível, ele tem um corpo. É o único homem na glória em um corpo ressurrecto, o Senhor Jesus Cristo. E os salvos verão ele face a face, contemplarão ele eternamente e verão a glória do Senhor. Deus o Pai e o Filho dominarão a nova criação eternamente e receberão a adoração dos povos de Deus por todo sempre. Esses servos que aparecem aqui, com grande alegria e prazer, adorarão a Deus e ao Cordeiro, como também já vimos nos capítulos 4 e 5. Versículo 5. Como já foi afirmado lá no capítulo 21, versos 23 a 25, não haverá noite ali, por causa da glória permanente do Senhor. Também não vai ter nenhum tipo de outra fonte de luz artificial, como tem aqui na Terra, feita por homem. E também não vai ter luz natural do sol, da lua, como desta presente criação. O próprio Deus e Cristo são a fonte de luz na Cidade Santa. Nós não nem conseguimos imaginar uma situação assim. Estamos tão acostumados com a noite e o dia, a necessidade de acender lâmpadas e tudo mais, mas ali é um dia eterno. E essa expressão reinarão pelos séculos dos séculos se refere certamente a Deus e ao Cordeiro reinando juntos eternamente. Claro que isso também não exclui a administração colocada por eles, né? Pelo Senhor, pelo Pai, pelo Filho, os governos das nações durante a eternidade, na nova terra. Aqueles que viveram em fidelidade aqui, eles vão ser recompensados eternamente pelos serviços que prestaram aqui, dessa forma, reinando com Deus e com Cristo. Versículo 6. Agora nós entramos noutra divisão do capítulo e o assunto muda. Chegou o fim das revelações recebidas por João, das coisas que em breve devem acontecer. E agora vem mensagens consoladoras da parte de Deus e de Cristo para os servos de Deus, especialmente a igreja. Mas também uma mensagem para pessoas ainda não salvas, que leem essas palavras agora e que ainda lerão no futuro. Podemos dizer que é uma última mensagem de Deus para o mundo e por isso é de grande importância. As coisas reveladas que parecem ser impossíveis, incríveis para nós, que só conhecemos esse mundo em que vivemos, mas ele diz aqui são fiéis e verdadeiras e dignas da nossa completa aceitação. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Essa linda promessa do Senhor Jesus Cristo é repetida mais 2 vezes nesse capítulo. São 3 vezes que ele fala essa frase, por meio do anjo que falava com João. Nós podemos perguntar como que a sua vinda pode ser sem demora, se já passaram 2000 anos sem ser ainda cumprida. Como assim, sem demora? Mas essa expressão sem demora aqui, no grego, não significa logo, mas sim sem atraso. Sem atraso. Então, nesse sentido, nada pode alterar esse plano de eventos que foi escrito nesse livro e serão cumpridas exatamente no tempo planejado por Deus, sem atraso.
Aqui aparece também, nesse versículo, a sexta bem-aventurança no livro, e fala da felicidade do povo salvo na terra hoje, que confiam na mensagem desse livro e que vivem na expectativa da vinda do Senhor. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Versos 8 e 9. Agora João explica como ele se sentiu depois de ter recebido todas essas revelações maravilhosas lá naquela ilha de Patmos. Naturalmente, ele ficou muito emocionado e logo queria adorar o anjo, como ele aconteceu também no capítulo 19, versículo 10. O anjo que estava lhe trazendo essas revelações. E mais uma vez, essa adoração ao anjo não foi aceita. Servos não devem adorar os seus conservos. E ele disse: adora a Deus. Somente o Senhor é digno de adoração. Versículo 10. O anjo enfatiza que esse livro precisa ser escrito e divulgado, porque o tempo está próximo. Mesma frase que aparece também no capítulo 1, versículo 3. O tempo está próximo. Podemos dar graças a Deus que João obedeceu essa exortação, ele escreveu e ele divulgou essa palavra. E Deus preservou essa palavra para que chegasse em nossas mãos hoje. E também vai chegar nas mãos de todos aqueles que vão ler nessa palavra durante a tribulação. Hoje o tempo está muito mais próximo do que quando João recebeu essa revelação. Muitos têm crido na sua mensagem e muitos têm a rejeitado. Para aqueles que estão ouvindo essa mensagem, seja ao vivo ou no outro tempo, em qual grupo você se encontra? Você se encontra naqueles que têm crido na sua mensagem ou naqueles que têm a rejeitado? Versículo 11. Agora esses dois grupos, aqueles que creram e aqueles que rejeitaram, os vivos, são avisados pelo Senhor. Os injustos e imundos são aqueles que rejeitam a mensagem do Senhor. E os justos e santos são aqueles que a aceitam. Esse versículo sugere que chega o tempo quando Deus aceita o não dos incrédulos e não há mais esperança de arrependimento para esses. Podemos lembrar, por exemplo, o texto em Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8. Também podemos lembrar o caso de Caim, o caso de Faraó, o caso de Judas e etc. Todos esses tiveram tempo para se arrepender, mas não se arrependeram. Também o versículo nos ensina que os verdadeiros salvos sempre vão progredindo mais nas coisas de Deus, na santificação. Ninguém está espiritualmente parado. Todo verdadeiro salvo, ele vai passar por esse processo de progressão contínua na sua santificação prática. Versículo 12. Aqui vem a segunda promessa da vinda do Senhor, sem demora, sem atraso. E essa vez está acrescentada a promessa do galardão que o Senhor trará consigo para os servos de Deus. Isso prova que o tribunal de Cristo começará logo depois do arrebatamento da igreja. Devemos lembrar que o galardão não é a salvação, mas é o prêmio para cada salvo, segundo as suas obras. Recompensa.
E isso está relacionado com a posição de glória dos salvos no reino e também na eternidade. Com certeza, a recompensa dos outros povos de Deus salvos está incluída também nessa linda promessa. As outras nações que viveram antes da igreja e também aquelas que virão depois, no período da tribulação. O fato que o Senhor repete essa promessa da sua vinda mostra a absoluta certeza que vai acontecer e que deve ser sempre lembrada e esperada pelos seus. Versículo 13. Agora o Senhor Jesus usa o mesmo título usado por Deus nesse livro, no capítulo 1, versículo 8, e também no capítulo 21, versículo 6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isso mostra que ele tem o poder para cumprir as suas promessas. Versículo 14. O Senhor continua encorajando aqui o seu povo nessa última bem-aventurança do livro, assegurando, reafirmando a sua felicidade eterna, porque aproveitaram a oferta da salvação pela fé na obra redentora de Cristo e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vamos olhar também isso no capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Capítulo 7, versículo 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Uma expressão usada em Apocalipse para aqueles que são salvos pela fé em Cristo. Há manuscritos antigos que nesse versículo também acrescentam os que guardam os seus mandamentos. A razão por essa diferença é atribuída a uma mudança feita para combinar com o capítulo 7, versículo 14, que mostra a mesma figura para o caminho de salvação. Certamente os que guardam o seu mandamento para se arrepender e crer nele são também os mesmos que lavam suas vestiduras no seu sangue. Reconhecendo a sua necessidade dessa purificação, né? E somente ele pode os dar pela sua morte na cruz em seu lugar. E é somente esses que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro que têm o direito de entrar na Cidade Santa e também de participar da árvore da vida. Nenhuma pessoa que não tem seu nome escrito no livro da vida, versículo 27 do capítulo 21, vai entrar nessa cidade e também não vai participar da árvore da vida. Versículo 15, agora descreve o outro lado, daqueles que não são salvos. Eles não serão felizes eternamente. Esse segundo grupo, o dos incrédulos, eles ficarão fora para sempre no lago de fogo. Como já vimos no capítulo 20, versículo 15, e também no capítulo 21 e versículo 8. Mais uma vez, Deus avisa o pecador do seu destino eterno se não lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro enquanto nesta vida. Versículo 16. Para eliminar qualquer dúvida sobre quem está falando, o Senhor Jesus agora coloca a sua
assinatura, digamos assim. E ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às vezes. Esse título do Senhor, Jesus, que é o seu nome humano, significa Salvador. Ele veio a primeira vez para abrir a porta para que possamos ter uma eternidade feliz. Ele deu a sua vida na cruz, ressuscitou, voltou para o céu e virá outra vez para completar o grande plano eterno. A seguir vem outro título, a raiz e a geração de Davi. E esse título, a raiz e geração de Davi, o liga com a glória futura de Israel, a nação de Israel. No sentido divino, ele, como raiz de Davi, é antes de Davi, é a raiz. E no sentido humano, ele, como geração de Davi, é descendente de Davi, o rei de Israel. E o outro título que aparece aqui, a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. Isso liga o Senhor Jesus Cristo especialmente com a igreja e com o evento do arrebatamento. Essa figura é usada também para a igreja em Tiatira, no capítulo 2, versículo 28. Vamos conferir. Capítulo 2 e versículo 28. A brilhante estrela da manhã. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã. Assim como a brilhante estrela da manhã, que nós sabemos que se trata do planeta Vênus, que aparece no céu de madrugada todos os dias, antes do nascer do sol. Ele precede o nascimento do sol todos os dias. Cristo promete um novo dia eterno para a sua igreja, que agora está sofrendo na escuridão espiritual desse mundo. Notamos que a descrição de Cristo para com Israel, a nação de Israel, em Malaquias 4:2, ele é descrito como o sol da justiça. O sol da justiça. Essa expressão, sol da justiça, se refere a Cristo na sua segunda vinda para tratar com Israel. Segunda vinda para a terra. E para a igreja, ele é descrito como a brilhante estrela da manhã, que vem primeiro e que só é visto pela igreja. É uma figura muito interessante, porque só aqueles que acordam cedo, que estão vigiando, né, que conseguem ver a estrela da alva, né, a estrela da manhã, antes do nascer do sol. Assim também como a igreja hoje, somente ela perceberá e participará do arrebatamento. Versículo 17. A primeira parte desse versículo é a resposta ansiosa do Espírito e da igreja a essa promessa da vinda de Cristo como a estrela da manhã, que trará um novo dia eterno. Na segunda parte do versículo vem mais um convite da parte de Deus para as pessoas não salvas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser. Esse convite é individual. Aquele que tem sede e quem quiser. Essa pessoa já tem descoberto sua necessidade de salvação. Ela tem sede. Ela quer ser salva urgentemente. Ela sabe que está condenada.
E essa salvação é de graça, mas somente pode ser dada a quem quer recebê-la. Ninguém é salvo contra a sua própria vontade. Ninguém é salvo contra a sua própria vontade. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículos 18 e 19. Agora vem uma advertência solene da parte do Senhor para aqueles que mudam o conteúdo desse livro, modificam o conteúdo desse livro, tanto no sentido acrescentar, como no sentido tirar do que está escrito nele. É muito igual à advertência dada por Deus em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, não vamos ler agora por causa do tempo, e também Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Também tem um versículo semelhante no livro de Provérbios, capítulo 30, versos 5 e 6, quase idêntico a isso. E não podemos duvidar que isso tem aplicação à Bíblia inteira, não somente ao livro de Apocalipse, mas à Bíblia inteira. Pela arrogância, quem faz isso mostra que não é salvo, e assim é condenado aos sofrimentos da tribulação e do lago de fogo no fim. Uma pessoa que acrescenta aquilo que está escrito, ou uma pessoa que tira, que extrai daquilo que está escrito, mostra que é uma pessoa que não teme a Deus e que não é salva. A expressão que diz Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa não significa perda da salvação, mas que Deus desejava salvá-lo e que Deus desejava que ela estivesse na cidade santa. Contudo, essas pessoas nunca se arrependeram e foram salvas. Por isso, nunca receberão as lindas bênçãos eternas descritas nesse livro. Versículo 20. A palavra de Cristo termina com a terceira promessa da sua vinda para arrebatar a sua igreja, sem demora, sem atraso. Verso 7, verso 12 e agora versículo 20. Essa vez a promessa é precedida pela palavra certamente. Se alguém tivesse qualquer dúvida até aqui, não pode mais ter agora. Nada pode interferir com esse plano da vinda de Cristo no tempo certo planejado por Deus. João ficou comovido com essa grande promessa e logo exclamou também: Amém, vem Senhor. Sem dúvida, essa é a resposta de todos aqueles que amam o Senhor, que amam também a sua vinda. Se nós, por exemplo, pudéssemos marcar o dia da vinda do Senhor, quando que nós iríamos marcá-la? Hoje à noite? A semana que vem? No fim do ano? Se nós não queremos a sua vinda agora mesmo, indica que algo sério está errado conosco espiritualmente. Alguém pregando uma vez disse que se houvessem 2 trens para a glória, muitos crentes iriam no segundo trem. Mas que nós possamos ser aqueles que estão esperando a vinda do Senhor hoje, agora, almejando por esse dia. Como escreveu Paulo para Timóteo, amando a sua vinda. Último versículo da Bíblia, verso 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. O livro termina com uma bênção, certamente do próprio João mesmo, que também nos faz lembrar as cartas de Paulo para as igrejas. Ele sempre terminava com essa expressão. A tradução corrigida diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos.
Isso faz nos lembrar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, como Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta 8:9, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vos tornasseis ricos. É só pela sua graça que somos salvos, e é só pela sua graça que vamos estar com Ele na glória, nesse lugar celestial eternamente. Em terminar, uma consideração interessante sobre essa parte e sobre esse fim da Bíblia, fim do livro de Apocalipse e o fim das Escrituras também. Interessante observar que a Bíblia termina com Cristo restaurando, por meio da sua morte na cruz, todas as coisas que o homem estragou por meio do pecado. Em Gênesis, o pecado entra no mundo. No fim de Apocalipse, nós vemos que nunca mais haverá qualquer maldição. Em Gênesis, a perfeita comunhão entre Deus e o homem é quebrada e o homem é expulso do jardim. No fim de Apocalipse, Deus habitará com eles e estará com eles. Em Gênesis, a morte entra no mundo. No fim de Apocalipse, a morte já não existirá. Em Gênesis, a árvore da vida é retirada da terra. No fim de Apocalipse, todos os salvos têm direito à árvore da vida. Tudo que o primeiro homem estragou, o segundo homem restaurou. 1 Coríntios 15, 45 a 48. Então, eu vou terminar por aqui e deixar que os irmãos possam fazer perguntas e comentários agora. Amém.